Bom, vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa na formação médica, a primeira imagem que vem à cabeça é, sei lá, laboratórios de anatomia, madrugadas em claro estudando vias metabólicas ou decorar um monte de quadro fisiopatológico, não é? E claro, a biologia é a nossa base, não tem como negar. Mas para atingir aquela verdadeira excelência clínica, existe um desafio oculto que quase ninguém comenta. A grande sacada aqui é que o raciocínio diagnóstico e o sucesso de um tratamento não dependem só de saber de cor como o corpo humano funciona, mas de como a gente processa, traduz e comunica tudo isso. A medicina é, no fim das contas, ou melhor, na sua essência, uma prática superlinguística. Pensa bem, uma anamnese bem feita é, literalmente, uma interpretação de texto avançada. E é exatamente essa interseção fascinante entre a linguagem e o desempenho médico que a gente vai explorar na nossa análise de hoje. Sabe, isso nos leva a uma dor muito real nas faculdades. Por que acadêmicos excelentes, aqueles que manjam tudo de anatomia, que gabaritam as provas práticas, acabam escorregando e reprovando em exames decisivos como o ENAMED e a residência médica? Acredite se quiser, a resposta quase nunca é a falta de conhecimento médico. O grande vilão aqui aponta para uma lacuna crítica no que chamamos de vigilância cognitiva e na própria interpretação de texto. É que as bancas examinadoras são verdadeiras engenheiras de questões. Elas não querem só saber se você decorou um protocolo. Elas testam o raciocínio clínico através de enunciados super complexos. E aí que os distratores fazem a festa. Se é aquele treino interpretativo focado, dá para perder uma questão inteira só por deixar passar um conectivo bobo ou por ignorar a diferença gigantesca entre conduta imediata e padrão ouro. Interpretar o enunciado com precisão é, sem exagero, tão vital quanto interpretar um eletrocardiograma. Então, como a gente resolve esse dilema? A gente precisa construir uma ponte entre o vasto conhecimento médico e a precisão na hora de ler um texto. E aqui que entra uma estratégia de conteúdo fantástica, focada exatamente em ajudar os acadêmicos a estudarem de um jeito muito mais inteligente. O ponto-chave é entender que gramática, regência verbal e coesão não são só regrinhas chatas. São ferramentas reais de segurança do paciente. Deixa eu te dar um exemplo muito prático das nossas fontes. Pensa no verbo aspirar. Se o médico escreve no prontuário que o paciente aspira a uma recuperação, com a preposição a, maravilha, significa que ele quer melhorar. Agora, se ele escreve o paciente aspirou o conteúdo gástrico sem a proposição, opa, temos uma emergência de vias aéreas na nossa frente. Um detalhezinho de regência muda completamente a realidade clínica e a conduta de todo o plantão. É por isso que dominar as relações lógicas de causa e consequência muda totalmente o jogo nas provas. E olha só como isso se constrói na prática. Vamos pegar expressões como configura-se e tipifica-se. Pode parecer um baita preciosismo escolher entre um e outra na hora de redigir a evolução de um paciente, certo? Errado. A escolha do sinônimo tem um peso enorme. Dizer que um quadro caracteriza-se ou apresenta-se descreve ali a manifestação clínica. Agora, se a gente usa tipifica-se, o texto entra num terreno quase jurídico, indicando que aquele fato bate exatamente com a descrição de uma diretriz super estrita. Entender essa semântica tem um valor imediato duplo. Primeiro, você previne ambiguidade em laudos e prontuários, que são documentos legais. E segundo, na hora da prova, é essa sensibilidade com o vocabulário que desmascara as famosas pegadinhas. Quem lê com esse refinamento simplesmente não cai em armadilhas que tentam disfarçar uma mera sugestão diagnóstica de afirmação categórica. Com tudo isso em mente, estruturar esse raciocínio linguístico impacta diretamente 4 momentos fundamentais da jornada. Primeiro, as próprias provas da faculdade. Nos ciclos clínicos e nas tutorias PBL, conseguir argumentar bem exige uma linguagem organizada e clara em tópicos. Segundo e terceiro, a residência médica e o ENAMED. Como a gente viu, passar nessas provas exige ler as entrelinhas e diferenciar alternativas usando minúcias textuais. E quarto, a própria prática clínica, com certeza. A medicina de hoje é muito multimodal. Você precisa interpretar o tom de voz do paciente, traduzir o jeito que ele fala, tipo aqueles regionalismos mais específicos do dialeto goiano, para o registro formal acadêmico no prontuário e ainda fazer encaminhamentos claros. A sua comunicação dita se o paciente vai ou não seguir o tratamento, principalmente naquelas orientações de mudança de estilo de vida, onde a sua palavra precisa motivar e instruir de forma impecável. O que nos traz a consolidação de todo esse aprendizado. A melhor parte é que integrar gramática, interpretação e medicina não precisa ser um caminho solitário. É exatamente para isso que existe a geração de um conteúdo todinho dedicado a ajudar estudantes a melhorarem o desempenho nas provas, nominarem a residência e garantirem sucesso no ENAMED usando esse exato método.
O canal no YouTube, @Nayara Rodrigues Ribeiro 5869, é o seu destino central para isso. Lá, a teoria linguística ganha vida através da aplicação médica direta, traduzindo o que é complexo em clareza absoluta, desde a evolução de um prontuário até a engenharia reversa das questões. Fica aqui o convite para acessar o link e construir uma base impenetrável para a sua carreira. E para fechar, deixe uma reflexão provocativa. Se o bisturi é a principal ferramenta do cirurgião no centro cirúrgico, não seria a linguagem a ferramenta mais poderosa do médico em absolutamente todo o resto da sua prática? Pense nisso. Até a próxima.